Exercício 3. Vamos lá. O exercício 3 ele fala assim, ó. Quando uma pizzaria cobra R$14 por pizza, 80 unidades são vendidas por dia. Quando o preço é R$12 por pizza, 90 unidades são vendidas. Admitindo que a quantidade vendida Y seja do primeiro grau, seja função do primeiro grau, do preço X, dada pela expressão Y igual a menos 5x mais 150, qual é o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Então ele vem e ele fala aqui, ó, admitindo-se que a quantidade vendida Y seja em função do primeiro grau do preço X, que é dada pela expressão. Então nós temos isso aqui, ó. Então a venda Y, a venda... Senhor, está compartilhando a tela. Não está compartilhando? Não. Que eu ia falar agora, não tá aparecendo. Opa, esqueci, vamos lá. Agora sim, né? Agora Bem, foi. né? Então vamos lá. Então a venda Y em função do preço X, tá? Vai ficar em função do preço X em reais, tá? Então eu tenho que Y é igual a menos 5x mais 150. Ok? Ok. Ele quer saber qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária. Então, a receita em função de X em função de X vai ser o quê? A receita em X é igual a quem? Eu preciso relacionar o meu produto da venda com o preço, certo? Eu preciso fazer essa relação. Então eu vou fazer X vezes quem? O preço vezes a venda, ok? Então a minha receita é o quê? É o preço do produto vezes quem? A minha venda, não é? Por isso que eu multipliquei o preço pela venda. Ficou claro até aqui? Tudo bem? Entendi, senhor. Ó, ele deu no enunciado. Ó, ele deu no enunciado. A minha venda não é Y e o meu preço é X, em reais, ok? Ok. Ele deu no enunciado. Aí ele falou assim, que a função do primeiro grau, Y é uma função do primeiro grau em relação a X. Então eu coloquei aqui minha função do primeiro grau que foi dada, ó. Y igual a menos 5x mais 150. E quem que é a minha receita? Que ele fala assim, ó, qual é o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Quem que é a minha receita diária? A receita não é a minha venda vezes o preço
ou o preço vezes a venda que eu faço por dia? Certo? Sim. Como eu quero receita em função de X, então ficou R em função de X é igual o preço vezes a venda. Mas quem que é o preço? O preço é X. E quem que é a venda? É Y. Só que o Y não é menos 5x mais 150? Sim. Então agora eu vou fazer a substituição desse valor. Ok? Então vai ficar assim, ó, receita é igual x que multiplica quem? Quem que é Y? Menos Menos, 5x mais 50. menos 5x mais 150, ok? Aí agora o que, que eu faço? Aplico a distributiva aqui. Certo? Então minha receita em relação a x vai ficar menos x vezes x dá x ao quadrado, então vai ficar menos 5x, mais com mais é mais 150x. Ok? Tudo bem? Tudo. Então, na verdade, vamos lá, eu tenho aqui, ó, r de x, que é igual menos x quadrado mais 150x. O meu a vale quantos? Menos 5. O meu b 150. e meu c? 0. Eu não tenho. Aí, o que, que acontece? Quando uma incógnita é zero, não tem necessidade de aplicar o Bhaskara. Por quê? Quando um é zero, ou eu coloco em evidência, ou eu isolo x. Nesse caso aqui, o que, que eu posso estar fazendo? Pego a minha expressão, igualo ela a zero. Nesse caso, eu vou isolar o x ou eu vou colocar em evidência? Se eu isolar o x, não tem como, né? Porque eu tenho x quadrado e tem x aqui. Então, nesse caso, eu tenho que colocar em evidência, não é? Porque aqui eu tenho x, lembra lá? Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então, eu posso pôr o x em evidência. Mas, também, eu tenho 5 aqui e 150. Ambos são múltiplos de 5, ok? Então eu vou colocar o 5 em evidência. Posso colocar menos 5 também em evidência aqui, tanto faz, tá? Se eu colocar o menos 5x em evidência, o que, que acontece? Que número multiplicado por menos 5x dá menos 5x ao quadrado? É o x, não é? Positivo. Por quê? Mais com menos dá menos. Eu volto aqui. E x vezes x, x ao quadrado. 5 vezes 1, 5. Ficou claro? Ficou. Aqui eu vou colocar mais ou vou colocar menos? Porque quando eu aplico a distributiva, ó, mais com menos dá quantos? Dá menos. E aqui é menos? Não, aqui é mais. Então quem que eu tenho que pôr lá? O Menos. menos. Que número vezes 5x dá 150x? 30, não é? Tudo bem? Eu vou encontrar as raízes. Eu não apliquei o delta aqui e o Bhaskara porque eu não tenho termo independente. Quando eu não tenho termo independente, é só colocar em evidência, eu encontro as duas raízes. Quem que é minha primeira raiz? Eu vou pegar quem? O 5 e vou igualar com quem? Com zero, não é? Olha lá, menos 5x igual a zero. X é igual a quantos? 0 dividido por 5, x é zero. Encontrei minha primeira raiz, não foi? Lembra? Foi.
Quem que é a segunda raiz? Se eu peguei esse carinha aqui, agora quem que eu pego? Tudo que está dentro do parênteses. X menos 30 igual a zero. Se esse 30 é negativo, joga para o outro lado, ele vai ficar o quê? Positivo. Positivo. Então, a minha outra raiz é 30. Ok? Ok. O que acontece agora, Maria? Vou fazer o quê? Colocar no gráfico. Isso. Depois achar o X e o Y. Isso, certinho. Aqui é o Y, nesse caso, que vai ser quem? Como eu estou fazendo em relação a R de X, ó, esse R de X aqui é conhecido como F de X, que também é conhecido como Y, tá? Y é a mesma coisa que F de X, que é a mesma coisa que R de X. Então, esse carinha aqui, ó, é o eixo Y, ele vai ser o R de X. Ficou claro? A receita. E o meu Y, quem que é? O meu X aqui, meu eixo X, quem vai ser? O preço, né? O valor. Vai ser o preço. Quem que é a minha primeira raiz? Meu X1? Zero. Zero. E quem que é meu X2? 30. 30. Pronto, tá aqui. Então ela vai começar em zero, não tenho nada. Aqui é mais ou menos a metade, né? Então meu gráfico vai fazer isso, ó. Não vai? Ele vai Vai. atingir um valor máximo. Como A é menor que zero, nós sabemos que a concavidade é voltada para baixo, ok? Concavidade é voltada para baixo, ela atinge um valor máximo. Que nesse caso aqui, ó, esse é o valor máximo, é o vértice, não é? Que é o valor máximo, então no caso esse daqui é a receita Máximo. máxima. E para a receita máxima, o meu preço de venda é equivalente a quantos? Vamos lá. Ou seja, o meu X do vértice vale quantos? Esse aqui é meu X do vértice. Quantos que vale meu X do vértice aqui? Hã? 15? 15. Por quê? Maria Eduarda, por que 15? Porque é metade de 30. Isso, eu sei, ele saiu da origem, né? Andou 30 unidades, a metade de 30 é 15. Então, meu X do vértice é 15. Ou seja, a minha venda máxima aqui é 15. Ficou claro? Ah, não entendi pelo gráfico. Vou fazer pela fórmula. Posso fazer pela fórmula? Posso fazer pela fórmula. Qual que é a fórmula? X do vértice é menos B sobre 2A. Menos é da fórmula, o meu B é 150. 2 vezes A, o meu A é menos 5. Menos 150 dividido por 2 vezes 5, 10. Vai ficar menos 10. 150 dividido por 10. Simplifica 15. esse com esse, dá quantos? Menos com menos dá mais. Quantos que vai dar meu X do vértice? 15. Positivo. Bateu? Sim ou não? Sim. Então a minha venda é equivalente a 15 reais. Tá? E qual seria a minha receita máxima se ele perguntasse
qual que é a minha receita máxima? Se ele perguntasse qual que é o valor da nossa receita máxima, quem que eu tenho que encontrar? O Y do vértice. Isso. Como que eu encontro a receita máxima? Ou eu jogo na fórmula, né? Do Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Ou eu pego a minha função, que é R de x, igual a menos 5x² mais 150x. E encontro quem? R de 15. Quinze ao quadrado, 15 vezes 15 dá 225 vezes 5 vezes 5, isso dá 1125, só que vai ficar negativo, ok? Então vai ficar 1125 mais 150 vezes 15, 225. É 2.250. 2.250. 150 vezes 15, 2.250. Menos 1.125 dá 1.125. Então, nesse caso aqui, ó, se ele perguntar minha receita máxima aqui, vai ser 1.125. Ficou claro? Sim ou não? Então a resposta Sim. é equivalente a quantos? Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Então a receita diária, que é a minha receita máxima, o valor que ele deve cobrar é equivalente a R$ 15. Então essa é a minha resposta. Tudo bem? Dúvidas? Não. Não. Exercício 4. A empresa WQTU Cosmético vende uma quantidade X de determinado produto, cujo custo de fabricação é dado por 3x² mais 232. E o seu valor de venda é expresso pela função
180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. Considerando que o lucro obtido é dado pela diferença, o que é diferença? É dado pela diferença. O que é diferença para nós? Em termos matemáticos? Subtração. Subtração, isso mesmo. É a diferença entre os valores de venda e custo. Então, ele nos deu o valor de venda e o valor de custo. A quantidade de unidades a serem vendidas para se obter o lucro máximo é... Olha lá, quem que é o custo? Cosmético vende uma quantidade X de um determinado produto, cujo custo de fabricação é dada por quem? Então vamos lá, quem que é o custo? 3x² mais 232. Isso aí, meu amigo. E o seu valor de venda? Olha lá, a diferença entre valores de venda e custo. Então, quem que é a venda? Cento e 180x menos 116. Isso mesmo, meu amigo. 180x menos 16. Então ele vem e fala assim para nós, ó, o lucro obtido. Então o lucro, quem que é lucro? É igual a diferença entre venda, certo? O que é diferença para nós? É isso aqui, ó. Isso aqui é diferença, ok? Diferença em relação a quem? Ao custo, não é? Lembrando que agora eu vou colocar em função matemática, certo? Então vai ficar, o lucro é L em relação a quem? Em relação a X, ficou claro? Quem que é a venda? Lembrando que eu tenho dois termos, então necessariamente eu preciso colocar no parênteses termos aqui, ok? Vai ficar 180 menos 116, menos é da diferença, ok? O custo, coloco no parênteses. Quem que é o custo? 3x² mais 232. Até aqui tudo bem? Eric, Maria Clara, Maria Eduarda, Ticiane, tudo bem? Que bom você por aqui. Tudo bem, pessoal? Qual que é a próxima etapa agora? Tudo. Hã? Distributiva. Isso, a distributiva de quem? Do sinal de menos. Isso, do sinal de menos. Parabéns, isso mesmo, meu amigo. Então, vou tirar tudo do parênteses aplicando a distributiva. Então, vai ficar 180. Esqueci do x aqui. Cento e 180x menos 116, menos com mais é menos. 3x², menos com menos é... Opa, menos com mais é menos. 232. Agora, o que eu vou fazer? Agrupar os termos semelhantes, né? Quem são os termos semelhantes? Apenas esses dois carinhos aqui. Vou colocar já em ordem crescente. L de x vai ficar menos 3x² mais 180x. Devo 16. Devo 116. E devo 232. Isso daqui é equivalente a 348, ok? Vou verificar como aqui é 3
180 é múltiplo de 3? 348 é múltiplo de 3? Sim ou não? Como que eu sei se ele é múltiplo de 3, 348? Pego os algarismos absolutos, 3, e somo eles. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. O resultado da soma é um número divisível por 3? Sim. Então ele é um número divisível por 3, o 348. Ok? Então, todas as vezes que eu quero simplificar, eu preciso ter em mente os critérios de divisibilidade. Nesse caso aqui era fato, né? Que eu tenho 3 aqui na frente, no A. Tenho 3 aqui. Aqui 18, né? O 180, ele é múltiplo de 3, né? Porque 3 vezes 6 dá 18. Ou 3 vezes 60, 180. Só o 348 que ficaria meio na dúvida. Mas aí eu utilizo o critério de divisibilidade. Por isso que eu tenho que ter em mente quais são os critérios de divisibilidade. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Que facilita a minha vida. Geralmente são esses números que nós vamos fazer a simplificação, ok? Até aqui tudo bem? Tudo. Ficou claro o critério da divisibilidade por 3? Ficou. Vou apagar aqui, que não vai ter necessidade, tá? Ok, então eu vou simplificar por 3 aqui. Simplificar é a mesma coisa que dividir. Vou colocar lá em cima. L de x, 3 dividido por 3 vai dar 1. Não tem necessidade de colocar 1 na frente. 180 dividido por 3, daqui dá 60. X. E 348 dividido por 3, esse daqui dá 116. Ok, não dá mais para eu simplificar. Ah, mas aqui dá por 2 e aqui dá por 2. Só que eu não... Aqui estão alguns resultados da web. O x quadrado não dá para simplificar. Eu tenho que simplificar todos os termos nesse caso aí, tá? Então, por aqui nós já sabemos o quê? Nós sabemos que o A é equivalente a quantos? 1. Menos 1, tá? Leva em consideração o sinal. O B é 60 e o C vale menos 116. Eu sei que o meu A é menor que zero. Se o A é menor que zero, o que acontece? A parábola Cavidade é tem... para cima. E voltado para Virada para baixo. baixo. E ele atinge um valor máximo, que é o meu vértice. Ok? Ele atinge um valor máximo aí. E ele já quer saber o que? A quantidade de unidades a serem vendidas. Então, ele quer encontrar o y do vértice ou o x do vértice? O Y. O y, o LX é a mesma coisa que y. O LX não é o lucro em relação a x. X é a venda. Ah, tá. Entendeu? É isso que eu tenho, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando que é que eu vou encontrar o y do vértice? Quando eu vou encontrar o x do vértice. Entendeu? É LX, LX é Y é lucro. Só que o X é isso aqui, ó. Por que é LX? Porque você vai substituir os valores no X aqui, ó. E quem que é esse X aqui? É o preço da venda. São as vendas a ser realizado. Então, nesse caso, para eu encontrar o meu lucro máximo, eu encontro o Y do vértice ou o X do vértice? X. X do vértice. Se eu não fizer o gráfico, olha lá, x do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. X do vértice. Menos é da fórmula. O meu b é 60 positivo, então vai ficar 60. 2 vezes a. O meu a vale menos 1. Então vai ficar menos 60. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 60 dividido por menos 2. X do vértice é quantos? 30.
E esse 30 é o quê? A quantidade de unidades a ser vendida, ou seja, 30 peças. Ficou claro para vocês, sim ou não? Olha lá. Letra B. Ok? Ah, professor, mas aqui o senhor não fez o gráfico. Não encontrou as raízes. Teria necessidade de encontrar as raízes aqui? Não tem necessidade. Tá? Posso encontrar? Posso encontrar para eu desenhar o gráfico. Eu faço o gráfico. Por quê? Você vai chegar num concurso, você vai chegar num vestibular. Se você não pratica a fórmula do x do vértice e do y do vértice, vai chegar lá no terceiro colegial, você vai esquecer o x do vértice. A fórmula, você não vai lembrar do x do vértice e do y do vértice. Mas se você já sabe os conceitos que você vai fazer aqui, você já sabe que você vai ter o x1 e o x2, e você vai fazer o seu gráfico, quando você fizer o seu gráfico aqui, certo? Você vai lembrar que o seu x do vértice sempre vai estar no ponto médio de x1 e x2, que nesse caso aqui é 30. Tudo bem? Aqui é o nosso lucro em relação a x, tá? Então aqui é meu vértice, que eu tenho quem? O lucro máximo. E aqui é x, que é o preço, o valor das peças unitárias. Tudo bem, minha gente? Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida em relação a esse exercício? Não. Posso passar para frente? Pera aí, só deixa eu copiar o gráfico. Deixo. Ana Beatriz, que bom você por aqui. Felipe também. Ok. Espero que vocês continuem firme e forte aí conosco nessa caminhada. Agora nós vamos para o Pronto, exercício professor, obrigada. 5. Nada que isso. Exercício 5. Exercício 5. Você pode fazer a leitura para mim, por favor, Maria Clara? Posso. Um pesquisador analisava duas culturas diferentes com o objetivo, acho que eu copiei errado, Isso, objetivo. de verificar como ocorria a evolução ao longo do tempo do crescimento do número de bactérias presentes em cada uma das culturas, sob certas condições. Essa evolução foi representada no gráfico a seguir. Em que intervalo de tempo o número de bactérias da colônia 2 foi maior do que o número de bactérias da colônia 1? Então vamos lá. Qual que é o intervalo de tempo? Então ele passou aqui para nós. A colônia 1 é o vermelho aqui, ó. E o colônia 2 é o pontilhado. Então ele fala assim, ó. O número de bactérias da colônia 2 foi maior do que o número de bactérias da colônia 1. Então vamos lá, colônia 2, de 0 a 10 minutos. Então eu tenho que analisar aqui, ó. Eu tenho que, todas as vezes que eu for analisar um gráfico, eu preciso saber o eixo X está referindo a quê? Nesse caso, tempo, em minutos. E o Y, ele está referindo a quem? Ao número de bactérias. Então, intervalo de 0 a 10 minutos. Então, ele quer saber aqui, ó, de 0
a 10. O que aconteceu aqui? Vou pegar outra cor aqui para não confundir. De 0 a 10 minutos. Então tá aqui, ó, de 0 a 10 minutos. Isso daqui. O que está acontecendo? A colônia 1 é o vermelho. Ela está acima ou abaixo da colônia 2? Elas iniciaram juntos, certo? Olha lá. E depois passou-se os minutos. 5 minutos, ela está acima da colônia 2, ok? Tudo bem? A colônia 1 está acima da 2. Então, ele fala em que intervalo de tempo o número de bactérias na colônia 2 foi maior. Quem foi maior aqui? A colônia 1 ou a colônia 2? No intervalo de 0 a 10 minutos? A colônia 1, né? Então, é essa a resposta? É essa a alternativa? Sim ou não? Aqui, quem que é maior? A colônia 1, olha lá. É só verificar aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ela está em 25 número de bactérias. Agora, já a colônia 2, nesse ponto, ela está em 20 número de bactérias. Então, a colônia 1 é maior que a colônia 2. Então, seria a alternativa A? Sim ou não? Ele fala lá, ó, em que intervalo de tempo o número de bactérias na colônia 2 foi maior do que o número de bactérias da colônia 1. Quem que é maior aqui, a colônia 2 ou a 1? A 1. A 1. Então é a alternativa A? Não. Não, né? Então esse daqui já posso descartar. Ok? Então agora vamos analisar quem? Na B. A B de 10 a 15 minutos. 10 está aqui. 15 minutos. Está aqui. Então, nesse intervalo. O que está acontecendo nesse intervalo? Olha aqui. Nesse mesmo instante, ó, no 10 minutos, a colônia 2, ela igualou a colônia 1. Não igualou? Olha lá. Aqui, ó, ela igualou, sim, certo? E depois, o que ela fez? Ela não aumentou? Ela não cresceu em relação à colônia 1? Olha lá, se eu pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto ela tem 50 bactérias. Já a colônia 2, ó. Nesse minuto aqui, ó. A colônia 2 está aqui embaixo, ó. Ou seja, ela tem aproximadamente 35 bactérias. Então, a 2 foi maior do que o número de bactérias da colônia 1 no intervalo de 10 a 15 minutos? Foi. Foi, né? Então, isso daqui ok. Aí eu preciso analisar as outras, ó. De 15 a 20, ó. De 15 a 20, o que aconteceu? A bactéria colônia 1 passou a colônia 2. Então, não é C. Na D, de 30 a 55 minutos. Não foi nem exposto aí para nós, né? Então, com toda certeza, em relação ao gráfico, o que eu posso dizer? Que a alternativa B. Eu achei que teria que fazer uma conta e não só analisar para responder. Não, é só analisar o gráfico. Ó. De 55 a 75, o gráfico não continuou. Ó. Você está vendo os tempos aqui? Ó? Eu não posso afirmar Sim. que de 30 a 55 minutos ela é maior que a colônia 1. Não posso, porque o gráfico não continuou aqui, não deu continuidade. E ele não fala lá em cima, ele não fala que isso daqui é uma sequência. Ele não fala, segue a mesma proporção a cada 10 minutos. Ele não fala isso, ou a cada 5 minutos segue a mesma proporção. Então eu não posso afirmar a D e a E. Com toda certeza eu tenho que de 10 a 15 minutos a colônia 2 está acima da colônia 1. Ficou claro? Apenas uma análise de gráfico, tá?
Apenas uma análise de gráfico.